Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo de Mãe que Ora. E olha a disposição das meninas aqui. Olá, Olá, mães. Gente, o nosso programa ele tem um objetivo muito claro. Primeiro, uma reflexão na nossa vida, porque quando a gente vai preparar para vocês, primeiro é a nossa reflexão. E segundo, é te ajudar a ser mais perseverante na fé e na caridade e em outros temas que nós temos aqui. E hoje nós vamos refletir sobre o tema Devemos Orar. Lembra que sempre o nosso tema aqui vai bater na oração, para que saibamos imprimir o caráter de Cristo. Então, guarda isso aí, o caráter de Cristo. E que tenhamos o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então, caráter e temperamento são as palavras-chave do programa de hoje. Mas a gente sempre começa com a nossa mãe. Vamos lá, Aline? Vamos já pedindo a intercessão de Nossa Senhora, já vai colocando o pedido que você tem no seu coração e já vamos pedir isso mesmo, que ela possa nos mostrar o que ela quer de nós. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramaste por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede-se, depois de tanto feito por nós, por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. A palavra da Bíblia hoje é Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. E é interessante que nós vamos ver o processo educacional de Zaqueu, o que gerou esse processo educacional e depois a mudança que Zaqueu teve quando ele encontrou Jesus. E a palavra nos diz, tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Dá a impressão que ele passava de uma forma aleatória, o que nunca é verdade. O itinerário de Jesus é sempre objetivando ao encontro pessoal com cada um de nós. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Não tem problema você pertencer a uma casta, nem ser muito rico, mas a forma como você lida com isso, a Cris vai trabalhar para a gente. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguiu por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que devia passar por ali. Vou parar até essa partezinha, porque a segunda parte é quando a Cris falar. Nós temos aqui uma coisa que a gente pensa muito, né? Quando a gente olha para a gente. Toda vez que fala de ser humano, nós temos 3 partes. Primeiro, é o nosso caráter, que ele é fruto de um processo educacional. Cada um temos a nossa história. Zaqueu teve a história dele. Nós temos também o temperamento, que é aquilo que é herdado dos nossos antepassados. A gente teve até a oportunidade de falar um programa sobre isso. E o terceiro são as fantasias que nós usamos, quando nós estamos falando da parte emocional. Mas nós temos também isso na parte espiritual. Por quê? Porque o nosso caráter na parte espiritual é o processo de transformação da gente no caráter de Jesus. Você vai trocando o que você é e vai imprimindo a forma de ser em Jesus.
o seu temperamento emocional, ele vai sofrer um processo de transformação a partir do momento que você mergulha no Espírito Santo. Imagina um ferro duro que você mergulha no no fogo e ele vai amolecendo. A mesma coisa fazemos com o nosso caráter. E a nossa forma de ser, a gente usa máscara, a gente vai tirando as máscaras e vai chegando àquilo que é Jesus. Então, só para a gente entender, hoje nós vamos conversar sobre o caráter que o Senhor imprime em cada uma de nós. E aí, Ju, a gente vê Pedro, né? O Pedro é um personagem importante. Como que nós podemos ver que o temperamento de Pedro foi sendo controlado pelo Espírito Santo? Então, o que a gente ouve e lê na palavra é que Pedro era uma pessoa medrosa, era uma pessoa insegura e ao longo desse convívio com Jesus, ele foi fortalecendo, alterando essas características, tanto que Jesus acaba determinando, você é a pedra. Então veja a transformação que Pedro passou ao longo desse processo todo. O convívio com Jesus, todo esse ensinamento, a presença do Espírito Santo e tudo isso fez com que ele se transformasse e mudasse totalmente o perfil dele emocional. E é tão bonito, né? Porque no final da vida do Pedro, depois de toda a transformação, no momento da crucificação, ele fala, me crucifica de cabeça para baixo. Eu fico imaginando o meu estresse, se eu tivesse que ser crucificado, vê se eu ainda ia pensar. Mas ele estava tão impregnado de Jesus que ele não se sentia digno de morrer como ele. E aí ele se coloca de cabeça para baixo. E uma outra coisa que é bonita em Pedro também, porque ele negou Jesus e depois Jesus diz, tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Então, quando a gente se sente amado por Jesus, a gente também ama os outros. Ô Cris, a palavra aqui diz que Zaqueu estava em cima da árvore e de lá Jesus faz um convite para Zaqueu. Desce daí porque hoje eu preciso de ficar na sua casa. A hora que Jesus olhou para Zaqueu e depois entrou na casa de Zaqueu, o que mudou na vida de Zaqueu? Foi a conversão, né? Então, nesse momento ali, Zaqueu teve ali um encontro pessoal com Jesus. Quando a gente tem esse encontro pessoal, a nossa vida ela é transformada, né? A gente passa aí de uma vida velha para uma vida nova. E foi isso que aconteceu com Zaqueu, que tinha um caráter ali autoritário, soberbo, né? Maltratava as pessoas, corrupto, né? Roubava. E aí ele foi curioso, subiu na árvore e aí Jesus foi lá, eu vou na sua casa. E assim foi feito. Jesus, ele quer ir na nossa casa, né? Quer ir no nosso coração, quer mudar a nossa vida. Basta também a gente subir na árvore, né? A gente procurar Jesus. E foi isso, a vida dele foi transformada. E essa conversão é o que a gente busca, né, tia? É esse encontro com Jesus. E é bonita aqui na palavra, porque olha o que ele disse, né? Quando Jesus, que ele vai para a casa de Jesus, ele diz assim, entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor, né? Vou dar metade dos meus bens ao pobre, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele troca um caráter corrupto, um caráter ladrão, tudo que a gente pode pensar de negativo pelas feridas dele. Jesus não julga, Jesus vai imprimindo o seu jeito de ser. E o jeito de ser dele, de Jesus, leva a gente a devolver aquilo que a gente roubou. E depois Jesus termina, né? Hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Olha que coisa linda. E aí, Aline, como devemos orar para imprimir esse caráter de Jesus e que a gente possa ter um temperamento controlado pelo Espírito?
Ô, tia, eu acho que a maior das orações que eu vejo, assim, que me toca muito, é a oração de Paulo. Quando ele fala, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que a gente possa ter esse coração de Paulo, de sair de um cara, um cara forte, colérico, que perseguiu. E eu vejo muito Paulos, né, na nossa convivência. Quantas vezes a gente também não foi colérico, não matou com a língua, não matou com a fofoca, não matou com o olhar. Com a raiva. Então, assim, que a gente possa imprimir isso dentro da gente. E quando Jesus entra, eu falo que a gente tem uma nova identidade. Ele imprime uma nova identidade na gente. E é interessante isso, porque quando a gente vive na igreja, tia, o nosso olhar crítico de quando a gente olha aquela pessoa entrando, aquele pecador, olhando dentro da igreja, como a gente critica aquela pessoa, quando a gente fala assim, esse cara tá entrando dentro da igreja, eu não vou ser você, mãe. Mas eu já fui muito essa pessoa que apontou. E hoje o meu olhar tá assim, gente, se ele tá aqui, ele pode ser transformado. Né? Graças a Deus que tá aqui. E a minha oração mudou, eu falo, Senhor, toca nesse coração. Entra dentro desse coração, que o seu Espírito Santo possa habitar dentro desse coração e que ele possa ter essa transformação. Então, que a gente possa ser como Paulo, né? Que nos últimos dias de vida dele, ele teve um coração totalmente ligado com Jesus. A identidade já não era mais ele. Era Cristo que vivia nele. O olhar de Paulo foi transformado, a fala de Paulo foi transformada, o ato de Paulo foi transformado. E a vida dele foi toda para Jesus no final, né? Então que a gente possa ser Paulos por aí, né? E a gente vê, né, tia, que aí uma transformação dessa, a vida de pecado vai acabando e vai gerando aí uma vida de virtudes. E eu me lembrei, Cris, porque quando a gente é batizado, a gente recebe o caráter de cristão, não é isso? E que ao longo da nossa vida a gente vai perdendo, como Zaqueu foi perdendo, como Pedro foi perdendo, como Paulo foi perdendo, mas que num determinado momento, para Paulo foi o caminho de Damasco, para Zaqueu foi o sicômoro, para Pedro foi o momento da negação. Quer dizer, todos nós, num determinado momento, a gente tem oportunidade de encontrar com Jesus. A diferença desses personagens é que eles se deixaram transformar. Tanto que no Atos dos Apóstolos nós vamos ver que quando o Espírito Santo desceu, isso ficou claro para eles. A gente tem que acolher Jesus, mas se abrir ao Espírito Santo. Eu achei legal, tia, aquela fala que a Salete falou, que quem encontra a gente, na verdade não é a gente que vai atrás de Jesus, ele vem atrás da gente. Ele encontra a gente primeiro e a gente dando sim, ele toma conta. Sim, porque a busca é sempre dele, né? Mas eu acho bonito também lembrar, Aline, que Deus está sempre aqui. Ele sempre quer encontrar conosco. De repente, eu preciso de subir na árvore, eu preciso descer do cavalo, precisa de uma resposta. E é isso que eu quero orar com você hoje. Que nós possamos pedir mesmo a graça, Senhor, de ter um encontro pessoal. Jesus, como eu te agradeço por ter te encontrado. Se eu tivesse que fazer um grande louvor na minha vida, eu teria isso para te agradecer. Obrigado, Jesus, porque eu estava indo no caminho errado e o Senhor me trouxe de volta. Mas esse encontro não foi único. Todos os dias o Senhor me busca, porque todos os dias, às vezes, eu me desvio do caminho. Por isso, Senhor, obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, por sempre voltar ao ponto onde eu estou. Obrigado, Jesus, por me resgatar. Mas eu tenho um grande pedido. Busca meus filhos, busca os meus netos. Quantos filhos e netos perdidos no caminho? Quantos filhos em Damasco precisando de você, Senhor? Quantos filhos em cima de uma árvore esperando a Ti. Vem, Senhor Jesus, abra os nossos corações. Nesse momento, que a nossa oração chegue até o seu coração, mas mais ainda, que junto com a sua oração, nós possamos mover o céu. Obrigada por estar aqui conosco e te convido a convidar outras pessoas, porque esse exército tem que aumentar. E a TV Evangelizar é um canal que nós temos.
Beijo no coração e até o próximo. Até o mais. próximo.